Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E está conosco hoje a Jerusa Rocha Riesgo, que vem lá da Associação de Estudos Espíritas Lar de Juliano. Jerusa, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Jader. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. E é uma alegria poder falar da nossa doutrina, essa doutrina que nos dá tanto alento e nos traz tanto conhecimento, né, através da fé raciocinada. Exatamente. E o nosso assunto hoje vai versar sobre transtornos mentais. Vamos aproveitar que a Jerusa é psiquiatra e vamos explorar, no bom sentido, isso da Jerusa. Jerusa, vamos começar perguntando o que são transtornos mentais? Bom, o transtorno mental ou a doença mental, ela é uma dissociação da mente do indivíduo. E aí, tudo o que decorre dessa dissociação, o desequilíbrio entre ele e o meio que o cerca, o desequilíbrio consigo mesmo e o sofrimento psíquico que isso acarreta. E, segundo alguns autores, eles dizem que essa dissociação tem a ver com uma área mais ou menos extensa do cérebro que está em desacordo com a consciência normal. E esses distúrbios mentais, tem alguma classificação deles, por exemplo? Sim, eles basicamente se classificam em três grupos, né? São as neuroses, sim, as psicoses e os transtornos de personalidade. As neuroses estão enquadradas nesse grupo as ansiedades de uma maneira geral, né? E entre as mais comuns nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, a síndrome do pânico, as depressões. As psicoses já é um grupo um pouquinho mais grave. Então, na psicose, o que acontece? Ocorre uma quebra com a realidade, uma desrealização. O indivíduo, ele tem delírios, tem alucinações, ou seja, ele ouve vozes, pode ter delírios persecutórios, né? Vários tipos de delírios e alucinações, principalmente auditivas. Dentro das psicoses, nós temos os distúrbios bipolares e, muito conhecido, as esquizofrenias. Eu acho que causa bastante curiosidade, né? E são vários os tipos de esquizofrenia. E dentro dos distúrbios da personalidade, como o nome já diz, distúrbio de personalidade, há uma alteração na estruturação, na formação da personalidade. E eu acredito que uma dessas alterações que causa muita curiosidade e muitos questionamentos é a sociopatia, né? A sociopatia, também chamada psicopatia, mas hoje a gente usa mais o termo sociopatia, ou distúrbio antissocial da personalidade. Fala-se também muito em consciente e inconsciente. O que exatamente é o inconsciente? Bom, o inconsciente são as nossas realidades que ainda não vieram à tona. Sim. Que ainda não chegaram na superfície. É aquilo que está lá no porão, digamos assim, escondidinho, né?
que nós ainda não nos damos conta, né? E Jung chama isso de sombra, né? A nossa sombra, o que ainda está escondido. E a sombra não necessariamente são coisas ruins, mas coisas que nós não se tornaram conscientes ainda para nós. Bom, o telespectador já percebeu que, por enquanto, a gente não entrou na seara do objetivo do programa, que é um programa espírita. Mas vou entrar agora. A origem dos transtornos mentais, a origem, Sim. ela está no corpo ou no espírito? Bom, os transtornos mentais, assim como as doenças físicas, elas não são causa. Elas são consequência, elas são efeitos. Efeitos do quê? Da ação desequilibrada do nosso espírito, da desarmonia do nosso espírito, das viciações, das coisas erradas que realizamos num passado remoto ou no passado recente. A causa é o espírito. Então, tudo se origina, a doença não existe exatamente no corpo, ela passa para o corpo, é assim? Exatamente. Inclusive as doenças mentais? Exatamente. Muito bem. Jerusa, existe, segundo a doutrina espírita, uma razão para que uma pessoa boa, honesta, ética, seja acometida de um transtorno mental, por exemplo? Isso é fruto de um passado delituoso? É uma prova? Como é que a doutrina espírita explica isso? Como tu disseste, uma pessoa boa, ética, né, cheia das boas intenções, só que ela está uma pessoa boa, com boas intenções e ética. Ela não é, o seu espírito não foi certamente sempre assim. Certo. Então, são débitos do passado que vêm nos cobrar, né? E o espírito, como já falamos, ele é a causa de tudo, né? Esse espírito, sabemos que ele não se liga diretamente ao corpo, ele precisa de um intermediário, que é o perispírito, né? Para quem não tem ainda, não é muito familiarizado com esse tipo de linguagem, então o perispírito seria um corpo intermediário, semimaterial, que permitiria a ligação do espírito com o corpo. Então, de maneira bem simples, espírito, perispírito e corpo. Então, as ações do espírito impressionariam o perispírito. O perispírito é como se fosse um mata-borrão, um filtro. Então, essas ações impressionariam o perispírito e a maneira que o perispírito tem de se livrar dessas toxicidades, digamos assim, dessas marcas, seria passar para onde? Para o corpo. Então, aí aparecem as doenças, né, físicas ou mentais. Essa seria a minha próxima pergunta. Como é que aparecem as doenças? Então, as doenças, elas digamos assim, todos sabemos que antes de encarnarmos, nós temos um planejamento reencarnatório. Isso. Apropriado para a nossa vinda aqui nesta encarnação. Isso. O distúrbio mental, assim como qualquer outra doença, mas mais especificamente o distúrbio mental, ele está, digamos, impregnado, está nessa carta, nesse planejamento encarnatório, aflorar nesse corpo desse espírito? Sim, né? Como falamos, o perispírito passaria para o corpo essas toxicidades, né? Essas coisas negativas. E o espírito, quando ele está fazendo esse planejamento para reencarnar, ele atrai para a formação do seu corpo os gametas, né, os óvulos e o espermatozoide que contém aquele patrimônio genético necessário para a sua evolução. Tá, quer dizer que o transtorno mental, digamos assim, não é um castigo? Não. É uma experiência que talvez o espírito precise passar? Necessite passar para a sua evolução. Às vezes vir num corpo limitado, numa mente limitada,
né, isso seria para o seu próprio bem, Sim. para evitar que esse espírito se comprometa ainda mais. Então, por isso as limitações. Perfeito. Agora, existe influência de um outro espírito, digamos assim, um obsessor? Não um obsessor do mal, mas um obsessor aquele que quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. Sim. Ele chega a influenciar para que uma pessoa fique acometida, por exemplo, de uma depressão, de um síndrome do pânico, esse tipo de coisa? Sim. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né, para a espiritualidade, se os espíritos influem na nossa vida. Sim. E a resposta foi muito mais do que podeis imaginar. Então, nós estamos sempre trocando com a espiritualidade. Certo. Né? As interferências são constantes. E de acordo com a nossa vibração, de acordo com os nossos pensamentos, nós atraímos determinada companhia, assim como nós fizemos aqui na Terra. Então a gente atrai essas companhias, chama, né, como eu digo, escancara as portas e esses irmãos na mesma vibração se aproximam. Né? Então ocorrem essas influências. Pode haver uma influência muito séria, uma influência pertinaz, constante, que chamamos de obsessão. Só que temos obsessões mais graves, como a subjugação, que antigamente era chamada de possessão. Só que esse termo não é mais usado porque possessão dá a ideia de que dois espíritos coabitam no mesmo certo. Corpo, e não é isso que ocorre. Então, subjugação é a palavra apropriada, né? Há uma subjugação da vontade daquele espírito sobre o outro. E aí, nessa subjugação, essa interferência pode ser tão grande que esse espírito vai apresentar, esse indivíduo vai apresentar atitudes que são constrangedoras, que não se explicam. Sim. E que podem pensar, olha, aquele indivíduo é louco, sim, entre aspas. E às vezes é um efeito de uma obsessão. Perfeitamente. E se isso continuar, se não for tratado, pode se tornar um transtorno mental realmente. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. A gente volta em 2 minutinhos, é rapidinho. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E estamos conversando com a nossa amiga já de bastante tempo, Jerusa Riesgo. A Jerusa, para quem está assistindo, está começando a assistir agora, vem da Associação de Estudos Espíritas Lar de Juliana. E a gente está batendo um papo sobre transtornos mentais, porque a Jerusa, entre outras coisas, é psiquiatra. Jerusa, aqueles sentimentos de mágoa,
medo, rancor, isso tem alguma influência no corpo físico? Sim, esses sentimentos, eles são sentimentos muito pesados, muito densos, e eles influenciam, né, que fazem parte do espírito, né, esses sentimentos fazem parte do espírito, e eles impressionam fortemente o perispírito. E isso vai influenciar na neurotransmissão cerebral. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são as células cerebrais. Né? Então, essas substâncias químicas, elas participam e se alteram em vários processos, em várias doenças. A depressão, por exemplo, há uma alteração de neurotransmissores, há uma diminuição de neurotransmissores. Então, mostrando que o espírito influi, sim, sobre o corpo físico, provocando transtornos, provocando doenças. Nós também podemos alterar esses nossos neurotransmissores quando estamos felizes, quando estamos batendo um papo agradável com um amigo, quando estamos ouvindo uma boa música, lendo um livro, quando estamos comendo coisas que gostamos, um chocolate, por exemplo, que todo mundo gosta. Certo. Então, essas atitudes ativam o nosso centro de recompensa do cérebro, o nosso circuito cerebral do prazer, e isso faz com que essas substâncias sejam lançadas, aumentem, né? Principalmente dopamina, serotonina, e dando uma sensação de bem-estar. Isso é o mesmo processo que ocorre quando as pessoas usam droga, né? Ocorre então uma ativação desses centros do prazer, são liberadas substâncias que fazem nos sentir bem, e daí um pouquinho passa. Aí o indivíduo vai querer ter aquela mesma sensação de bem-estar, vai usar droga de novo, e isso concomitantemente, né, sucessivamente, e aí se instala o vício. Já que tu falaste em droga, nós, quando nos viciamos em alguma droga, nós abrimos, digamos assim, as portas para a espiritualidade inferior? Sim, porque os vícios, eles nada mais são do que paixões. O que são as paixões? Aquele apego exagerado a coisas da matéria. Então, com certeza, vícios, viciações em drogas, né? Qualquer substância ilícita, viciações em sexo, internet, jogos, tudo isso faz com que a espiritualidade que está na mesma vibração venha a ter comigo. Então, se nós atraímos espíritos inferiores, até bem inferiores, né, muito terra a terra, como se diz, o que não atrai, por exemplo, um psicopata, um serial killer? Sim. E nessa pergunta eu já encaixo uma outra, que é: qual é a diferença de serial killer para psicopata? Sim. Tem muita confusão em torno disso. Sim. Né? O psicopata ou o sociopata, ou que apresenta distúrbio antissocial da personalidade, né? São sinônimos. Embora muita gente pense que o sociopata e o serial killer sejam a mesma coisa, serial killer é assassinos em série. Certo. Né? O sociopata era o psicopata de antigamente. Isso. Certo. Então, embora muita gente pense que o sociopata e o serial killer sejam a mesma coisa, o assassino em série não são sinônimos. Certo. Embora aqueles assassinos em série sejam sociopatas, o sociopata não necessariamente é um assassino. Certo. São aquelas pessoas, né, por vezes muito bem-sucedidas, mas com a moralidade, digamos assim, muito aquém. Então, Brasília deve estar cheia de sociopata. Exatamente, exatamente. Bom, Jerusa, vamos falar um pouquinho a respeito da depressão. A depressão, ela tem a sua origem. Eu já li textos a respeito da depressão, que é a falta de serotonina no cérebro. Claro que deve ter outras causas, etc., né? Mas a depressão, a falta de serotonina no cérebro,
tu imagina que seja consequência ou causa da depressão? É consequência. Não é causa? Não, a causa sempre é no espírito desajustado, desequilibrado, que vai escolher, como falamos, os gametas necessários. Quer dizer, há um distúrbio no espírito. Exato. Que, ao fazer alguns exames, a medicina, enfim, detecta, tá faltando serotonina no cérebro, por isso que ele está com depressão. Não é exatamente por aí. Não é exatamente por aí. A causa está no espírito. No espírito. Algum desarranjo. Exatamente. Que faz esse distúrbio neuroquímico provém do espírito. Agora, o psiquiatra, e essa era uma pergunta que eu estava preparando para te fazer agora, o psiquiatra espírita, ele enxerga o paciente de forma diferente do psiquiatra não espírita? Jader, eu acredito que realmente seja um olhar diferente. Não que ele vá tratar de uma maneira diferente, mas é um olhar diferente porque ele está vendo o indivíduo como um todo. Corpo, mente e espírito. Certo. E ao ver aquele indivíduo como um espírito, tendo esse entendimento, ele vê aquele indivíduo como um irmão seu em sofrimento. E eu acho que isso, eu tenho certeza que isso modifica muito. Essa maneira de encarar as pessoas como teu irmão, essa capacidade de empatizar, de se colocar no lugar desse indivíduo, realmente torna esse olhar diferente. E eu vou arriscar te fazer uma pergunta. A seguinte, pode acontecer do psiquiatra espírita tratar o seu paciente, mas ao mesmo tempo, não sei, nas entrelinhas dizer que ele procure uma casa espírita séria para tomar um passe, porque passe nada mais é do que a transmissão de energia do mundo espiritual para o nosso mundo aqui, né? Exato. Tu acha que é possível um psiquiatra que seja espírita ter uma atitude dessas? Olha, vai depender muito do paciente. Do paciente. Porque, de repente, é um paciente que não acredita na espiritualidade. Certo, entendo. É um paciente, de repente, que é ateu ou que tem outras crenças. Então, isso tem que ser com muito cuidado para não ferir essa pessoa, para não ferir as crenças e os pensamentos dessa pessoa. Então tem que ser com muito cuidado. Se eu sei que essa pessoa é espírita, sim, eu posso ter essa liberdade. Fica mais fácil, né? Exato. Mas o tratamento, Jerusa, ele não pode ser dissociado. Quando a pessoa aceita ir numa casa espírita, não pode ser dissociado o teu tratamento como psiquiatra do tratamento da casa espírita. Exato, é uma excelente pergunta. Porque a depressão, como vimos, ela tem uma alteração a nível de neurotransmissores. E a depressão, ela é uma doença muito séria. E ela pode chegar a níveis muito profundos, com risco de suicídio. Então, o que primeiro a gente tem que fazer? Tem que equilibrar a neuroquímica desse indivíduo, né, através de medicação, para tirá-lo da crise, desse momento, às vezes, de depressão muito profunda. Então, o que eu estou tratando aí? Eu estou tratando primeiro a consequência, mas é necessário, porque eu tenho que tirá-lo da crise. Então, estou tratando a consequência. Paralelamente, eu vou usar das terapêuticas da doutrina espírita, né? Eu vou usar o passe, eu vou usar a água fluidificada. Só que eu tenho que estar aberto para isso. Eu tenho que estar receptivo, sintonizado. Porque não adianta eu ir na casa espírita e receber passe todos os dias. Se eu estiver refratário, se eu estiver com o pensamento longe, se eu estiver pensando que eu briguei com a minha vizinha, se eu estiver com raiva de alguém,
eu vou estar refletindo essas energias. Então é necessário que eu esteja sintonizado. Perfeito. Para que eu possa receber essa medicação. E aí, tratando o físico e recebendo essa terapêutica da doutrina espírita, eu tenho que tratar a causa de tudo, que é o espírito sofredor. E como que isso vai acontecer? É eu conhecendo as minhas limitações, é eu conhecendo as minhas tranqueiras, o que me atrapalha a marcha, o progresso, ou seja, os meus defeitos, aquilo que ainda está muito arraigado, né? E para isso não é fácil, é um treinamento diário. Para isso eu vou ter que deixar de lado o meu orgulho, para reconhecer tudo isso para que eu possa mudar. Isso é autoconhecimento. Então, eu tenho que tratar a causa e a consequência. A produção do programa está me dizendo que faltam 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu vou te fazer uma pergunta. Chegará um tempo em que a ciência, mais propriamente a ciência da mente humana, vai adotar procedimentos semelhantes a esse que tu falou, os 2 tratamentos simultaneamente, chegará? E se chegará, está muito longe ainda? Olha, eu acredito que vamos chegar sim nesse nível, porque não só a psiquiatria, mas como todas as áreas, todas as ciências, porque cada vez mais estão se direcionando para o estudo da espiritualidade. Cada vez mais as ciências estão buscando explicar que há alguma coisa mais do que o corpo físico. Vários estudos na cardiologia, eles chegaram à conclusão que as pessoas que têm uma fé, que oram todos os dias, não têm tanta hipertensão. Nós temos estudos mostrando, grupos de médiums aqui do Brasil que foram aos Estados Unidos, que eles foram monitorados com exames de imagem, com ressonâncias magnéticas. Num primeiro momento, essas pessoas não estavam mediunizadas. Foi pedido que eles escrevessem um texto. E para escrever um texto, eu preciso da minha imaginação, eu preciso da minha memória, eu preciso da coordenação motora. E isso tudo está ligado aos lobos frontais. Sim. E aí, como era de se esperar, essa área foi ativada. Num segundo momento, foi pedido, eles psicografaram. Bom, eles estavam escrevendo, eles estavam precisando da coordenação motora, de tudo. E pensavam que as mesmas áreas iam ser ativadas, esperava-se isso. Só que as que foram menos ativadas foram os lobos frontais. E outras áreas do cérebro foram ativadas, mostrando que tinha alguma coisa diferente ali, que tinha algo de fora. Certo. Então, cada vez mais tem estudos, universidades pelo Brasil afora, São Paulo, aqui agora até tem um projeto no UFSM, então projetos, estudos, vendo que grupos de pacientes que recebem oração junto com o tratamento convencional melhoram mais rapidamente do que só tratados com o tratamento convencional. Então, com certeza nós vamos chegar nesse patamar de percebermos que nós somos seres espirituais passando por uma experiência física e não ao contrário. E aí, a partir do momento que nós nos entendermos como um ser integral, nós vamos conseguir sair da nossa atitude acomodada, adormecida, para uma nova realidade de seres mais despertos. Perfeito. Jerusa, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, muito obrigado. Imagina, foi um prazer essa nova experiência. Tudo bem, e sinceramente esperamos contar com a tua colaboração para o programa outras vezes. Muito obrigada pela confiança. E estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.
Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa.